Olá! Hoje finalmente eu vou fazer o que eu tenho mencionado e prometido já em alguns vídeos, que é começar a discutir o porquê a gente erra tanto. Afinal, supostamente nós somos racionais, é uma afirmação um pouco forte demais para a forma como nós nos comportamos, mas a gente aparentemente tem habilidades racionais. Então, dado que seria de esperar que essas habilidades nos ajudassem a resolver problemas, seria também de esperar, portanto, que elas fossem competentes de alguma forma. Então, o que está acontecendo em todas as questões que a gente viu até aqui? Tem algumas respostas para essa questão. E elas não são excludentes. Na verdade, me parece que todas elas valem um pouco mais, um pouco menos em situações específicas, mas que elas compõem um quadro geral das razões pelas quais a gente raciocina da forma que a gente faz. A primeira delas que eu vou abordar nesse vídeo especificamente é o que a gente chama de uso de heurísticas. O que são heurísticas? Heurísticas são pequenas regrinhas que me permitem tomar decisão ou chegar a uma conclusão de forma muito rápida. Então, elas não são uma análise completa, elas não levam em consideração todos os fatores, mas elas podem muitas vezes ser surpreendentemente capazes de dar uma resposta boa com alta probabilidade. Não toda heurística vai fazer isso, mas uma boa heurística seria capaz de fazer isso. Então, por exemplo, tem um caso clássico de heurística, que é a heurística da disponibilidade, que se você perguntar para alguém uma questão do tipo: tenho aqui duas cidades. Qual das duas tem a maior população? Me dê a sua estimativa. E se eu perguntar para vocês duas cidades e uma delas você reconhece o nome e a outra não, você responder aquela cidade que você reconheceu o nome não quer dizer que você saiba de fato, mas é uma regrinha que te permite se basear no fato de que é mais provável que você tenha ouvido falar sobre uma grande cidade do que sobre uma pequena cidade. Então, se você ouviu falar sobre aquela cidade, as chances são de que ela seja de fato a cidade com maior número de habitantes. É óbvio que existem outros fatores, como o fato de se a cidade é próxima onde você mora ou não, se a cidade foi palco de algum evento histórico ou jornalístico importante recentemente. Não dá sempre certo. Não vai dar sempre certo. Mas é uma regrinha que te permite te dar uma resposta que tem mais chance de dar certo do que não. Se você quisesse realmente responder essa pergunta, você teria que parar e procurar dados oficiais, aí comparar as duas, responder. Claro. Mas você consegue dar uma resposta rápida. E respostas rápidas, de um ponto de vista evolutivo, são muitas vezes cruciais. Suponha que você esteja num outro exemplo já clássico, numa floresta. E você ouve um barulho nos arbustos que estão perto de você. Pode ser um leão ou um predador bastante perigoso, e pode não ser. Você poderia fazer duas coisas aí. Sair dali o quanto antes, talvez até achando que é um leão. Seu cérebro poderia fazer você sair dali antes, logo, ou você poderia ficar e tentar verificar se é de fato um leão. O problema é que o custo de errar nesses dois casos, nas duas opções, é bem diferente. Se você achar que é um leão e não tem um leão, tem um custo? Tem. Você saiu correndo a troco de nada, gastou alguma energia, num contexto de vida na selva isso é relevante, mas é só isso. Por outro lado, se você ficar e estiver errado, o custo é bastante diferente. Não é que você vai precisar se alimentar, você virou a alimentação. O leão te comeu, você morreu, o custo foi o maior possível. Ou seja, numa situação assim, vale errar pela cautela. É uma boa estratégia você cometer erros se esses erros têm pouco custo, e errar fazer o erro oposto teria um custo grande demais. É uma regrinha simples. Você acha que você pode estar em perigo, sai dali, mesmo que você não esteja.
imaginar, portanto, perigos a partir de muito pouca informação pode não ser uma ideia tão ruim. Você ouviu algum barulho, você já fica atento, é uma boa estratégia de sobrevivência. Ou seja, heurísticas podem tanto te ajudar a responder questões de uma forma rápida e frequentemente correta, mas nem sempre, e podem também te ajudar a sobreviver em situações onde o erro não é de iguais consequências. A gente, por exemplo, identifica faces e pessoas até onde elas não existem. A gente consegue identificar caras em símbolos gráficos, como emoticons. A gente vê carinhas ali facilmente, elas não estão ali. Nós passamos a usar isso significando que elas estão ali, mas eram apenas 2 pontos e um fechar parênteses inicialmente. Mas a gente vê carinhas, as pessoas veem rostos em torradas, em janelas, em paredes, num efeito conhecido como apofenia, mas isso não quer dizer que elas estejam lá. Por outro lado, se alguém estiver ali, o custo de ignorar a pessoa, seja um inimigo, um amigo, você estaria ignorando alguém, é maior do que de olhar para uma parede, achar que tinha alguém, depois você vê que não tinha ninguém, não aconteceu nada de errado. Custos e benefícios contam. Então existem certos erros e existem certas regrinhas que o nosso cérebro pode usar para evitar as questões, para ter respostas rápidas e para evitar custos grandes. Certo? Essas regrinhas de resposta rápida são o que a gente chama de heurísticas. Elas ajudam a gente, elas ajudaram nossos ancestrais a sobreviver, elas continuam ajudando a gente a ter respostas corretas. O problema é que quando a gente vai para um assunto novo, um assunto em ciência, um assunto que é desconhecido, as regrinhas que a gente tem que ajudam a gente a operar na sociedade no dia a dia não funcionam. E as pessoas continuam se comportando como se a forma de raciocínio delas, que opera até razoavelmente bem no dia a dia, fosse funcionar em casos novos. Não é o fato e a gente precisa estar consciente disso. No próximo vídeo, eu vou falar sobre uma outra questão de por que essa aparente incapacidade da gente de raciocinar nos testes de laboratório, que é exatamente o como os testes de laboratório muitas vezes foram conduzidos. E finalmente, depois disso, eu vou vir com uma outra resposta, que é provavelmente a mais surpreendente delas e extremamente importante. Então, até a próxima. Obrigado.